Cerca de 460 mil candidatos concorrem a vagas de prefeito e vereador de cidades brasileiras. A Janaína Camelo traz as informações ao vivo direto de Brasília e direto da sede, do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Bom dia. Bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, eu estou aqui exatamente no Centro de Divulgação de Eleições, que fica no edifício aqui, sede, do Tribunal Superior Eleitoral, onde vão ser feitas todas as divulgações aí das transmissões de votos, dos resultados, da totalização dos votos entre hoje e amanhã e também no segundo turno. Então aqui é onde fica a imprensa, onde ficam os jornalistas aí recebendo essas informações oficiais do TSE. E aí sobre esses dados das eleições deste ano, a gente tem alguns dados que o TSE disponibiliza ali no Divulga Cand, que é um sistema onde reúne todos os dados dos candidatos, não só dessas eleições, de eleições anteriores. É um sistema onde qualquer cidadão pode ter acesso, pode buscar ali informações. Então, de acordo com as eleições, com os dados que estão no Divulga Cand do TSE nas eleições deste ano, são no total aí em números: candidatos a prefeitos, 15.574 candidatos. 15.818 são candidatos para vice-prefeitos e 431.999. 432 mil quase, são candidatos aí a vereador. E aí eu estou aqui com a tela aberta do Divulga Cand para falar sobre algumas dessas informações, alguns desses dados estatísticos que mostram aí sobre os perfis desses candidatos. Então, com relação a gênero, 66% aí são do sexo masculino e 34% do sexo feminino, isso de todos os candidatos. Sobre estado civil, 51% são pessoas casadas, 37% são pessoas solteiras e 9% são pessoas divorciadas. Outro dado interessante aqui também é com relação à faixa etária. A maioria dos candidatos ali tem entre 45 e 49 anos e também entre 40 e 44 anos. Outro dado também interessante é com relação ao grau de instrução, à escolaridade. A maioria aí tem ensino médio completo, 180 mil candidatos têm ensino médio completo, quase 39%. Depois vem aí 131 mil candidatos com ensino superior completo, 28%. Em terceiro lugar, as pessoas aí candidatas que têm o ensino fundamental completo, 11%. Outro dado também sobre cor e raça, maioria dos candidatos aí se declaram da cor branca, são 46%, 217 mil candidatos se declaram brancos. Depois vem aí 186 mil candidatos se declaram da cor parda, 40%, e em terceiro lugar se declaram da cor preta, 11%. Outro dado também que eu achei interessante aqui é com relação à identidade de gênero. 80% se considera cisgênero e 20% preferiu não informar, ou então não divulgaram. Sobre orientação também sexual, a maior parte, quase 100%, 98,25% aí são da orientação heterossexual, e os demais aí se distribuem entre gay, lésbicas e bissexuais. Pois são essas as informações, só lembrando que no total de eleitores são 155 milhões de pessoas, de brasileiros aí, que estão habilitados a votar, sendo que a maioria é mulher, 52% aí são de eleitoras mulheres. É com você. Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo as informações atualizadas aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque a gente segue para a análise dos nossos comentaristas. Pois estamos diante da eleição municipal em todo o país, quando as cidades vão decidir o seu destino. Muito se falava antes dessa eleição que seria um pleito possivelmente marcado pela repetição da polarização da eleição nacional de 2022. O que a gente vê na realidade, quando a gente pensa de um ponto de vista nacional, está longe disso. Os principais vencedores dessa eleição, se as pesquisas se confirmarem nas urnas no domingo, serão os partidos do chamado Centrão. O Centrão sairá o grande vencedor dessa eleição. PSD e MDB
são os partidos que lideram o número de candidatos que aparecem em primeiro lugar nas pesquisas com chance de vitória já no primeiro turno. E a gente sabe que as eleições municipais também terminam sendo base essencial para a eleição nacional em 2026, sobretudo do ponto de vista congressual. Deputados e senadores acabam sendo eleitos muitas vezes com base nas alianças que fazem com os prefeitos eleitos nas cidades. Então, isso dá uma amostra de que teremos um fortalecimento, muito mais do que uma questão de polarização, um fortalecimento do centrão. Concordo com o Mano e acrescento que há um elemento que é essencial para esse resultado. As emendas parlamentares, o fortalecimento, o enriquecimento das emendas parlamentares fez com que esses tivessem mais relevância nas suas bases. Então, nós temos milhares de candidatos a prefeitos e a vereadores apoiados por estes parlamentares que, obviamente, tiveram os seus municípios, tiveram os seus redutos eleitorais insuflados e receptores destes recursos decorrentes dessas emendas. E nós sabemos que essas emendas e a aplicação desses recursos é importante para o fortalecimento eleitoral. Então, concordo com o Mano, sai vencendo neste contexto o centrão, sai enfraquecidos os dois extremos da polarização, tanto o ex-presidente Bolsonaro como o PT do presidente Lula dificilmente farão grandes capitais e grandes centros urbanos, prefeitos nos grandes centros urbanos. Então, em 2026, há uma eleição aberta, tendo muito espaço para um candidato vindo de um dos partidos do centrão. Agora, se nós não tivermos um candidato vindo de um dos partidos do centrão, os extremos da polarização precisarão, mais uma vez, beijar as mãos dos líderes do centrão. Agora, sobre esse levantamento, ainda ouvindo os nossos analistas, que a Janaína detalhou para a gente, da quantidade de candidatos à prefeitura, também candidatos ao legislativo nas eleições, nós tivemos a maior parte desses candidatos do gênero masculino, são 65%. Já as mulheres representam 34% do total. Isso olhando esse universo de mais de 460 mil candidaturas para prefeitos e também vereadores. Agora, quando a gente olha só no extrato de candidatos à prefeitura, a Justiça Eleitoral registrou candidaturas de 13,1 mil homens para o cargo de executivo municipal e as candidaturas femininas somam 2,3 mil. Mano, não nos surpreende esses dados, porque há uma necessidade histórica de maior representatividade feminina nas eleições, mas mais do que dar espaço para que elas concorram a esses cargos, é garantir que elas tenham espaço dentro do Legislativo. Há algumas iniciativas, pelo menos aventadas, no Congresso Nacional, uma delas até abraçada há pouco tempo por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de se definir uma quantidade de cadeiras para as mulheres na Câmara. Não apenas uma cota que viabiliza a maior participação nas eleições, mas uma garantia de que haverá um mínimo de mulheres ocupando essas cadeiras no Legislativo. Estamos avançando nesse quesito? Olha, Lívia, eu acho que essa é uma proposta que tenta trazer o efeito, que tenta tratar o efeito e não tratar a causa. Por exemplo, vejamos essa desproporção entre 34% de mulheres como candidatas a vereadores e prefeitos e apenas diminui bastante esse índice quando a gente pensa apenas em candidaturas majoritárias. Por que isso ocorre? Porque, do ponto de vista de candidaturas a vereador, nós temos as cotas, né? Nós temos a obrigatoriedade dos partidos de lançarem pelo menos 30% de candidaturas femininas. Quando a gente olha do ponto de vista das eleições majoritárias, a prefeito, onde não há essa obrigação, o que acaba acontecendo é uma prevalência masculina ainda. O ponto é,
os partidos, da forma como funcionam hoje, eles acabam dando um jeitinho de cumprir os requisitos legais. O que provavelmente aconteceria caso a gente aprovasse uma regra como essa, de eleição necessária de mulheres como o retrato final da representação, seria a candidatura de mulheres parentes de políticos que já ocupam cargos no sistema político atual. Muito provavelmente é isso que aconteceria, porque a raiz dessa desigualdade está numa deficiência da democracia interna dos partidos políticos. Por isso, na minha visão, para tratar as causas desse sintoma, no lugar de criar cotas de resultado, a gente precisa pensar no desenho institucional que garanta mais democracia interna aos partidos. E isso passa, na minha visão, por uma agenda de governança partidária, que estabeleça limites que são básicos na administração pública hoje já, como, por exemplo, a limitação de reeleição para cargos de dirigente partidário, a limitação a nepotismo em cargos de direção partidária, porque as cúpulas partidárias se perpetuam administrando e tomando poder de decisão sobre como distribuem o fundo eleitoral e partidário em função de mecanismos como esse, da perpetuação no poder e da colocação de apadrinhados e familiares nos cargos de decisão partidária. Apenas complementando o que foi colocado pelo Mano, nós já temos na legislação a obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas e também a obrigatoriedade de 30% do fundo eleitoral ser destinado às mulheres. E essa medida, que na sua essência é uma medida válida e deveria aos poucos acabar com essa distorção do sistema, ela na prática, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que muitas vezes ela é usada para deturpar o próprio sistema. Por quê? Nós temos candidaturas laranjas de mulheres, ou seja, mulheres que só são inscritas como candidatas para preencherem essas cotas. Nós temos fraudes à utilização do fundo eleitoral, porque mandam esses 30% para candidaturas femininas. E aí essas mulheres acabam fazendo, na eleição municipal isso não acontece, mas na eleição nacional e estadual isso acontece. Elas fazem dobradas com candidatos homens e o recurso é todo utilizado pelo candidato homem. E o caso mais recente de fraude que nós temos acompanhados, partidos adversários que estão cooptando mulheres nas chapas adversárias para que elas desistam. E aí aquela chapa adversária precisa também com que 2 homens desistam. Então, com a desistência de uma mulher, você faz com que 2 homens acabem desistindo. Então, uma regra que na essência é boa, acaba dando margem minimamente a 3 modalidades de fraudes. Então, a gente precisa repensar o sistema como um todo.